A gente continua falando sobre eleições. Integrantes do Podemos são favoráveis ao apoio do partido ao presidente Jair Bolsonaro nas eleições. E a gente conversa agora com a deputada federal Renata Abreu, presidente nacional do Podemos, que defende que a legenda lance um candidato próprio ou apoie essa escolha dos partidos da terceira via. Tudo bem, deputada? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan. Bom, o ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro deixou o partido, foi para a União Brasil, pelo menos hoje, ao que tudo indica, ele não será candidato à presidência da República. E eu pergunto, qual que é efetivamente a posição da senhora? O que a senhora acha de integrantes do partido estarem defendendo o apoio a Jair Bolsonaro? Bem-vinda mais uma vez. Deputada, estamos sem o seu áudio, se puder abrir. Bom dia, Thiago. Agora sim, tudo bem? Bom dia. É uma alegria estar com vocês aqui, de manhã, aqui na Jovem Pan, falando um pouquinho desse cenário. A gente vai estar fazendo um debate no dia 27 com todos os membros do partido. Hoje existe um sentimento natural da nossa legenda de apresentar uma alternativa para o Brasil, Todos sabem que Podemos é um partido independente e que luta contra os extremos. A gente não acredita que os extremos ajudarão o país a resolver os problemas de fato do dia a dia. Então, hoje tem, de fato, uma ala majoritária dentro do partido que defende o lançamento de uma candidatura própria e será discutido no dia 27. Deputada, na sequência, as perguntas dos comentaristas, começando por Cristina Grêmio. Cristina. Deputada, existe também alguma conversa prévia dentro do Podemos para, eventualmente, o Podemos não chegando a um acordo sobre um nome, para lançar uma candidatura própria, para que lado do espectro político o Podemos iria, ou ele continuaria naquele blocão do centro que se formou agora em torno do União Brasil? Olha, o nosso caminhar mais próximo, de fato, é com o centro, com uma candidatura própria, mas se isso não for possível, não estaremos nos extremos. Essa é uma convergência praticamente dentro do partido, de que nos extremos nós não estaremos. Estamos ainda lutando com aquele centro democrático para viabilizar um único nome. Agora, se isso não for possível, nós não queremos deixar o Brasil sem uma alternativa de equilíbrio, buscando, inclusive, alguns candidatos, tanto no aspecto político e outros, talvez, fora disso, como algo diferencial, com bandeiras muito claras, para tentar romper a barreira da polarização. Agora a pergunta de Diogo Schelp. Diogo. Deputada, bom dia. Deputada, justamente a existência aí de uma ala do Podemos que é pró-governo, pró-Bolsonaro, como que ficaria aí num eventual segundo turno? O partido, mesmo no primeiro turno, aliando-se ao centro, no segundo turno tenderia a aliar-se ao presidente Jair Bolsonaro, caso esteja Bolsonaro e Lula no segundo turno? É claro que essa é uma decisão do coletivo, mas eu não vejo possibilidade do Podemos, no eventual segundo turno, estar apoiando nenhum dos dois lados que eventualmente se coloque dos extremos. Eu não consigo ver essa convergência dentro do partido, então o caminho mais natural seria o da neutralidade. Ricardo Salles. Renata, bom dia. Essa saída repentina do Moro e anúncio de que tinha se filiado à União Brasil se assemelhou muito, eu até disse isso a ele aqui na entrevista que fez no Jornal da Jovem Pan, se assemelhou muito à forma como ele saiu do governo, inclusive sem avisar, sem se despedir sequer dos ministros que eram colegas dele, no grupo de WhatsApp que os ministros mantêm, sequer deu um tchau, agradeceu, nem nada, simplesmente saiu e foi embora. Essa saída dele do Podemos, de fato, foi algo realmente repentino? Ele simplesmente, vocês ficaram mesmo sabendo disso pela imprensa no momento em que ele se declarou? E por que isso aconteceu dessa forma? Olha, Ricardo, como a gente noticiou, foi de fato repentino. Eu mesma não esperava, foi avisado no mesmo dia. Então, para a gente foi uma surpresa, mas dentro do Podemos hoje, o assunto Sérgio Moro é um assunto já superado, a gente quer olhar para frente e continuar buscando, de fato, uma alternativa de equilíbrio para o Brasil. Então, isso aconteceu, mas dentro do partido hoje é página virada e segue olhando para frente. Mas qual lição essa saída deixou para vocês do partido? O partido agora tenta se reorganizar de qual forma? Olha, a lição que fica
é a que de todos nós, né? Enquanto seres humanos, precisamos errar e aprender com os erros. Assim, dentro do Podemos, nenhuma construção local foi feita baseada na pessoa de Sérgio Moro, que foi uma grande vantagem. Então, a saída dele não teve impactos nas chapas proporcionais. Se inclusive tivesse acontecido antes, num Brasil muito polarizado, teria ajudado até a gente a trazer mais quadros. No entanto, no cenário que se desenhou, todas as construções locais não foram construídas baseadas num projeto nacional, e sim num trabalho que vem sendo feito há muitos anos de credibilidade de construção de chapa nos estados no sistema proporcional. Tanto é que mesmo os nomes que vieram junto com o Sérgio, o Deltan Dallagnol, o general Santos Cruz, eles permaneceram no partido e continuam como pré-candidatos do Podemos, né? Então, não teve absolutamente nenhum impacto nas chapas proporcionais. Já nas chapas majoritárias, nós estávamos encontrando, de fato, uma dificuldade, e não era por causa dele, mas num ambiente polarizado. Geralmente, os candidatos a governo, eles tendem a querer ficar num ambiente mais neutro, né? Então, tivemos algumas perdas por causa do ambiente polarizado, que não teria acontecido se você não tivesse, naquele momento, um projeto nacional, que nunca foi do nosso interesse deixar de ter um projeto nacional. Podemos já nasce com essa construção de querer, como instrumento de transformação, apresentar alternativas para o Brasil. O único instrumento hoje que você tem para apresentar uma possibilidade para o Brasil é um partido político. Então, nós não podemos nos omitir nesse momento de simplesmente olhar chapas proporcionais e não dar aos brasileiros uma alternativa de centro equilibrado. Essa é a nossa missão. Então, nas chapas proporcionais não teve prejuízo, a gente não teve perda com a saída dele. Deputado, para a gente fechar a nossa conversa, a terceira via, ou pelo menos esses partidos que vêm aglutinando e conversando, prometem anunciar um nome de consenso agora no mês de maio, dia 18 de maio, daqui a um mês, pouquinho menos de um mês. Eu pergunto, se o Podemos não concordar com esse nome, como é que fica essa situação? O Podemos vai concordar com esse nome? Tem essa disputa interna no próprio PSDB? O nome de Eduardo Leite pode ser até mesmo anunciado contra João Dória? Que leitura que a senhora faz politicamente disso? Olha, nós estamos justamente aguardando, porque está difícil conseguir enxergar uma convergência diante dos interesses que muitas vezes divergentes dos partidos que estão nesse centro, que começou muito mais expandido, inclusive eu acho que deveria se manter expandido. Para ter uma convergência não dá só para ficar nos 3 partidos que estão dialogando. Você tem hoje candidatos como o próprio Janones, que tem 2%, você tem um candidato do Novo que tem 1%, só que a diferença da terceira via, a diferença do centro, cada percentual faz toda a diferença. Então, ou tem uma convergência ampla, de fato, né? Ou o ideal é você vir com um projeto completamente inovador, com pessoas completamente fora desse aspecto político, porque os candidatos que se colocam são da política, né? A senadora Simone Tebet, que é uma excelente senadora, o ex-governador João Dória, o próprio Luciano Bivar, são nomes que já estão na política. Então, se não tiver uma convergência de fato de todos os candidatos no espectro muito mais amplo, aí o ideal é você vir com uma candidatura diferenciada ou com algum conceito, porque eu ainda compreendo que essa eleição é uma eleição de conceito, como era do próprio Sérgio Moro, né? É uma candidatura que você pode ter um alinhamento político, e se isso não for possível, a única forma de romper a polarização é uma candidatura diferenciada, que chame atenção pelo conceito. Então, nós estamos trabalhando nessas 2 linhas, dialogando com esse centro, mas vendo com muita dificuldade a convergência num nome, e por isso participando de forma paralela numa construção, dialogando com todos os candidatos. Então, a gente tem dialogado com o Novo, tem dialogado com a Avante, tem dialogado com todos os candidatos para compreender o que vai ser de fato a ação deles daqui para frente. Deputada Renata Abreu, que preside o Podemos, muito obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza, bom trabalho. Obrigado, bom dia a todos, bom trabalho.